Minha filha me expulsou de casa há 2 anos, me avisou para não voltar e me deu apenas US$ 10 pela viagem. De repente, ela me contatou e implorou para me mudar para minha nova casa de US$ 900 mil, depois de anos de mentiras e silêncio. No entanto, eu sabia que não tinha nada a ver com família. Tinha a ver com dinheiro. Tomei a decisão de finalmente discipliná-la. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e deixe-nos saber onde você está ouvindo nos comentários. O toque estridente do telefone cortou o silêncio da noite como uma lâmina. Larguei meu copo de cristal e encarei a tela brilhante. Tatum. Depois de 2 anos sem nada, ela estava ligando. A chuva tamborilava nas janelas do chão ao teto do meu escritório em Bellevue, as luzes da cidade se desfocando em listras de aquarela sobre o lago Washington. Eu estava revisando meus portfólios imobiliários quando a interrupção veio. A mesa de mogno refletia o brilho suave da minha luminária de banqueiro, papéis espalhados como planos de batalha sobre sua superfície polida. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender. Olá, Tatum. Papai. Sua voz carregava a mesma doçura manipuladora de que eu me lembrava, transbordando um calor artificial. Senti tanta sua falta. Queria te convidar para um jantar em família neste sábado. Meus dedos encontraram a borda de uma antiga foto de família escondida entre documentos de investimento, 3 rostos sorridentes de outra vida. Virei-a para baixo. Jantar em família. As palavras tinham um gosto amargo. Que atencioso. A gente podia colocar o papo em dia, sabe, talvez começar do zero. Sua voz falhou um pouco, a inocência praticada vacilando. Eu sei que tem sido complicado. Complicado. Recostei-me na minha cadeira de couro, com os pés apoiados na mesa. 2 anos atrás, você me expulsou com US$ 10. Que lapso de memória você tem aí? O silêncio se estendeu entre nós, quebrado apenas pelo tamborilar constante da chuva. Eu podia ouvir sua respiração mudar, superficial e rápida. Não entendo de que riqueza você está falando, papai. Eu só pensei. Claro que você não sabe. A mentira era tão transparente que chegava a ser um insulto. Todos no nosso antigo círculo sabiam do meu sucesso. Os registros de propriedade eram públicos. Minha transformação de exilado falido em milionário não tinha sido exatamente sutil. Diga-me, qual é o verdadeiro motivo dessa repentina reunião familiar? Sua voz ficou mais baixa, mais desesperada. Uma filha não pode simplesmente querer ver o pai. Peguei meu copo, girando o líquido âmbar, o peso do cristal verdadeiro, o aroma do uísque envelhecido, luxos que seriam fantasias 2 anos atrás. Sábado à noite, presumo, na casa antiga. Sim, 6 horas. A mamãe está fazendo aquele assado que você adorava. Sua mãe, fiz uma pausa, deixando as palavras no ar. Ainda brincando de casinha com o grade, presumo. Eles estão casados agora, ela disse calmamente. Parabéns ao casal feliz. Minha voz permaneceu calma, controlada, profissional. Estarei lá. Sério? O alívio em sua voz era patético. Ah, papai, que maravilha! Nós podemos. Eu disse que estarei lá. Isso deve ser educativo para todos nós. Encerrei a ligação sem esperar pela resposta dela. O clique satisfatório da desconexão ecoou no silêncio repentino. As luzes da cidade se turvaram através do vidro manchado pela chuva enquanto memórias que eu havia enterrado começavam a ressurgir à superfície. Levantei-me da cadeira, as juntas reclamando levemente. O uísque queimava enquanto eu esvaziava o copo, e então caminhei pela casa como um homem inspecionando um território conquistado. Cada cômodo demonstrava a transformação, do hall de entrada de mármore italiano à cozinha gourmet com seus eletrodomésticos de nível profissional. Mas o telefonema de Tatum havia aberto algo. Fragmentos de memória transbordavam como água por uma represa rompida. A sala de estar foi o primeiro a me despertar, sofá de couro macio, mantas de cashmere, vista para jardins bem cuidados, tão diferente daquela tarde de verão de 2023, quando entrei em nossa apertada casa em Tacoma e encontrei minha vida desmantelada. Malas perto da porta da frente, Lorna no sofá ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes, alto,
com os cabelos grisalhos nas têmporas, usando meu lugar como se fosse o dono. Grade vai se mudar, ela anunciou sem tirar os olhos do celular. Você precisa ir embora. Sem preâmbulos, sem explicações. 28 anos de casamento terminaram com o tom casual que ela usará para dispensar um atendente de telemarketing. Caminhei pela minha cozinha atual, passando os dedos pelas bancadas de granito. O contraste era gritante entre o passado e o presente. Naquele dia, pratos sujos haviam enchido nossa antiga pia. Hoje, minha cozinha estava imaculada, digna de revista. Tatum havia saído do quarto, com as malas penduradas no ombro, como se estivesse indo para a faculdade. Mas seus olhos revelavam algo que eu nunca tinha visto antes, uma frieza calculista. Você é um fracasso, pai, disse ela, com a voz firme como a de um juiz proferindo uma sentença. Mamãe tem razão. Você não pertence mais a este lugar. A nota de $10 que ela enfiou na minha palma ainda estava novinha em folha, provavelmente recém-saída de um caixa eletrônico. Para a gasolina, ela explicou, como se o gesto fosse generosidade e não insulto. A lembrança me acompanhou escada acima até o meu quarto principal, cortinas de seda, cama king size com lençóis de algodão egípcio, poltrona de leitura perfeitamente posicionada para captar a luz da manhã vinda do lago, tudo escolhido deliberadamente, com muito carinho. O quarto do motel 6 cheirava a desinfetante industrial e sonhos desfeitos, paredes finas, colchão ainda mais fino, o zumbido constante do tráfego da rodovia logo atrás do asfalto rachado do estacionamento. Eu pagará a taxa semanal adiantada, mais barata assim, explicou o recepcionista, contando minhas notas amassadas 2 vezes. Macarrão instantâneo no jantar, café instantâneo no café da manhã, o tipo de existência que eu pensava estar para sempre no passado, depois de décadas de trabalho constante, economia cuidadosa e construção do que eu acreditava ser uma base inabalável. Na minha mesa de cabeceira, havia uma fotografia com moldura de prata, o último retrato de família antes de tudo ruir. Tatum, aos 26 anos, ainda desempenhando o papel de filha dedicada. Lorna, com seu sorriso perfeito, já planejando meu descarte. E eu, alheia como um cordeiro prestes a ser abatido. Aquelas primeiras semanas foram as mais difíceis. Trabalhos de limpeza em obras, lavagem de pratos em restaurantes, qualquer coisa que pagasse em dinheiro e não exigisse referências. Minhas mãos estavam ásperas de novo, os ombros doendo de um trabalho que eu não fazia desde os meus 20 anos. Mas em algum lugar naquele quarto com cheiro industrial, entre a vergonha e a raiva, algo mais havia criado raízes, determinação, o tipo que cresce melhor na escuridão. Toquei a superfície fria da fotografia. A família na moldura prateada sorriu de volta para mim, estranhos de outra vida. O dia seguinte os lembraria exatamente de quão longe eu havia viajado desde aquele homem destruído com $10. A luz da manhã entrava pelas janelas do meu quarto, transformando o lago Washington em ouro derretido. Eram 6h30 da manhã e eu já estava acordado, velhos hábitos dos tempos de construção, embora agora eu acordasse com um espresso italiano em vez do desespero do café instantâneo. A cozinha me recebeu com o zumbido suave de eletrodomésticos caros. Moí grãos frescos, e o aroma rico preencheu o ambiente como incenso em uma catedral que eu mesmo construí. Enquanto a máquina fazia sua mágica, abri o Wall Street Journal e revisei os movimentos do mercado durante a noite. É estranho como a rotina pode mascarar a revolução. 2 anos atrás, eu estava folheando anúncios classificados de trabalho temporário. Agora, eu estava calculando os rendimentos de dividendos de uma carteira de 7 dígitos. Agosto de 2023, $15.000 do acordo de divórcio, minha parte do que Lorna havia considerado ativos sem valor. A casa condenada em BA com rio parecia decadência urbana manifesta, janelas quebradas, varanda afundando, problemas de fundação que assustavam qualquer outro comprador. Mas eu via potencial onde outros viam problemas. Meus arquivos de escritório continham a prova daquela primeira aposta. O contrato de compra, agora emoldurado como um diploma, mostrava o preço de venda, $42.000. 4 meses de 16 horas de reforma, aprendendo sobre encanamento e eletricidade por meio de vídeos do YouTube e livros da biblioteca. Fechamento em dezembro, $17.000, lucro de $65.000, minha primeira vitória de verdade.
A pasta do portfólio continha o resto da história, imóvel após imóvel, cada compra mais ambiciosa que a anterior. O inverno de 2023 virou primavera de 2024, virou sucesso de verão. Cada lucro reinvestido, cada lição aprendida e aplicada. A virada aconteceu em outubro, uma execução hipotecária em Queen Anne, o proprietário inadimplente com os empréstimos para a reforma, o banco desesperado para se livrar. Eu caminhei pela estrutura inacabada e vi o que outros não viram: localização privilegiada, estrutura sólida, obra já iniciada. Preço de compra de US$ 200.000, 6 meses de restauração cuidadosa, preço de venda de US$ 420.000. Aquele lucro mudou tudo. Tomei um gole do meu expresso, rico e complexo, nada parecido com o café amargo do posto de gasolina que me sustentou durante aqueles primeiros meses. O extrato bancário na gaveta da minha mesa mostrava o total atual, US$ 10,4 milhões, um patrimônio líquido que faria Lorna engasgar com seu smoothie matinal. Meu telefone mostrava chamadas perdidas da noite anterior, corretores imobiliários com novas oportunidades, empreiteiros concorrendo a projetos, investidores em busca de parcerias, o tipo de problema que pessoas de sucesso enfrentam. Cada prego que eu cravei, cada azulejo que coloquei, cada noite sem dormir planejando o próximo passo, tudo isso me levou até esta cozinha, esta vista, este momento de triunfo silencioso antes da tempestade. A colagem de fotos na minha geladeira contava a história visual, fotos de antes e depois de cada propriedade, recortes de jornais sobre a revitalização do bairro, cartas de premiação do Conselho Imobiliário de Seattle, evidências da ressurreição. O convite para o jantar de sábado não foi aleatório. Tatum estava se afogando, provavelmente Lorna também, e eles precisavam de um salva-vidas. O presenteador de US$ 10 estava pronto para discutir os termos. Terminei meu café e fui para o escritório, acomodando-me na cadeira com a satisfação de um general observando um campo de batalha. Anúncios de imóveis aguardavam na tela do meu computador, oportunidades de investimento que seriam sonhos impossíveis apenas alguns meses antes. Amanhã se estendia à minha frente, cheia de possibilidades. Pela primeira vez em anos, eu controlava cada uma delas. Então o meu telefone tocou novamente. 40 horas se passaram antes da segunda ligação. Eu havia passado a manhã de quinta-feira revisando contratos de aquisição, com café fresco fumegando ao lado de projeções financeiras que pareceriam impossíveis 3 anos atrás. A chuva de março batia forte nas janelas do meu escritório, criando a trilha sonora perfeita para os negócios. Meu telefone vibrou. O nome de Lorna apareceu na tela como um fantasma de outra vida. Tirei meus óculos de leitura deliberadamente, coloquei-os ao lado do contrato que estava revisando e deixei tocar 3 vezes antes de atender. Olá, Lorna. Arlon. Sua voz carregava a mesma doçura melosa que ela aperfeiçoara durante o nosso casamento. Espero não estar interrompendo nada importante. Você nunca se preocupou com isso antes. Recostei-me na minha cadeira de couro, com a caneta sobre um bloco de notas. O que você precisa? É sobre o Tatum. O tremor ensaiado em sua voz era quase artístico. Ela está enfrentando uma crise financeira inesperada. E eu pensei, bem, como o pai dela. Ruído de fundo filtrava-se pela conexão, papéis farfalhando, uma urgência sussurrada que eu não conseguia entender direito. Que tipo de crise? Mantive a voz neutra, profissional, o mesmo tom que usaria com um empreiteiro tentando inflar orçamentos. Mais decisões comerciais. Os credores estão ameaçando entrar com uma ação judicial. Sua respiração acelerou ligeiramente. Eu não perguntaria se não fosse uma emergência. Ela pode perder tudo. Conte a ele sobre os problemas legais, veio claramente pelo telefone, a voz de Tatum afiada pela ansiedade. A pausa de Lorna durou exatamente 3 segundos. Quer dizer, a situação é bem séria. Quão sério? Escrevi desempenho no meu bloco de notas e circulei 2 vezes. Só US$ 50.000 resolveriam a crise imediata. O valor saiu rápido demais, praticado demais. Eu sei que é muito, mas... Peça mais, mãe. A instrução de Tatum foi perfeitamente aplicada em qualquer viva-voz barato que estivessem usando. O silêncio que se seguiu poderia ter cortado o vidro.
Entendo. Larguei a caneta, impressionada com a transparência do desespero nas pessoas. E o que te faz pensar que eu tenho esse dinheiro sobrando? Bem, a voz de Lorna falhou como gelo fino. As pessoas falam, você sabe, sobre o seu sucesso. As pessoas falam sobre muitas coisas. Girei minha cadeira em direção à janela, observando a chuva escorrer pelo vidro, que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal. Nem tudo é verdade. Arlon, por favor. Ela é sua filha. Minha filha me expulsou com $10 e me chamou de fracassado. As palavras saíram calmas, ponderadas, factuais. Agora ela precisa de $50.000 de um fracassado. Aquilo foi diferente. Ela estava chateada. Ela estava. Honestamente. Peguei minha xícara de café e saboreei o calor intenso. Brutalmente, revigorantemente honesta. Mas você é o pai dela. Família significa. Nem um centavo. O tom definitivo na minha voz surpreendeu até a mim. Nunca. Você não pode estar falando sério. Encerrei a ligação no meio da frase e deixei o telefone de lado. A chuva continuava seu tamborilar constante contra minhas janelas, lavando a cidade sem tocar nas coisas importantes. Exatamente o que eu esperava, exatamente o que eu esperava. Recostei-me na cadeira por exatos 30 segundos e então peguei meu celular. Hora de um pequeno teste. A manhã de sexta-feira trouxe a luz do sol límpida através das janelas do meu escritório, transformando o lago Washington em um tom prateado martelado. Eu havia passado a noite anterior planejando minha abordagem e agora estava sentado com café fresco, aplicativo de gravação de celular em mãos, pronto para confirmar o que eu já suspeitava. Ligar para Tatum resolveria tudo. Pratiquei meu tom de derrota 2 vezes e disquei o número dela. Ela atendeu no segundo toque, com a voz radiante de expectativa. Pai, eu esperava que você ligasse. Tatum, querido, injetei o tremor suficiente para soar autêntica. Tenho notícias terríveis sobre meus investimentos. Que tipo de notícia? Sua ansiedade diminuiu visivelmente. O mercado deu uma guinada terrível ontem. Perdi quase tudo. A mentira veio mais fácil do que eu esperava. Os valores dos imóveis despencaram. Posições alavancadas foram acionadas. É um desastre. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo se abrindo. Quanto custa tudo? Ela perguntou cuidadosamente. Vou me reunir com advogados especializados em falências na semana que vem. Fiz uma pausa para causar impacto, olhando para o meu extrato bancário, que mostrava 8 dígitos. Os avisos de execução começam a chegar na segunda-feira. Avisos de execução hipotecária. Sua voz tornou-se monótona, calculista. Mas você disse que estava indo bem. Achei que sim. Acontece que eu estava superendividado, confiante demais. Deixei que uma tristeza genuína me invadisse, não pelo dinheiro perdido, mas pelo que eu estava prestes a descobrir. Sinto muito que isso afete nossos planos para sábado. A pausa que se seguiu durou exatamente 12 segundos. Contei. O que isso significa exatamente? O tom de Tatum mudou completamente. Sem compaixão, sem conforto. Pura aritmética. Quanto falta? Talvez o suficiente para um apartamento pequeno, se eu tiver sorte. Fechei os olhos, me preparando para o impacto. Sei que isso muda tudo para você. O quê? Sério? A máscara caiu completamente. Então não venha jantar no sábado. Sem hesitação. Vamos resolver isso juntos ou dinheiro não importa. Apenas uma rejeição fria, rápida como uma lâmina entre as costelas. Entendo perfeitamente. Minha voz se manteve firme por pura força de vontade. Isso muda tudo para você. Quer dizer, qual o sentido se você não pode? Ela se conteve, mas era tarde demais. Desculpe, pai, mas este é um momento muito complicado. Obrigada por ser tão direta sobre seus sentimentos. Não se trata de sentimentos, trata-se de. Ela parou. Adeus, Tatum. Encerrei a ligação e fiquei imóvel por um minuto inteiro,
olhando para o telefone. 28 anos de paternidade reduzidos a uma transação, e quando o dinheiro desapareceu, a filha também. A gravação havia capturado tudo: sua voz, suas prioridades, sua completa falta de preocupação com a minha suposta devastação. Prova perfeita do que eu já sabia, mas precisava ser confirmado. Salvei o arquivo com a data de hoje e abri meu laptop. Hora de descobrir exatamente o que minha família estava escondendo de mim. O fim de semana se perdeu em pesquisas e planejamento. Na segunda-feira de manhã, eu já havia reunido informações superficiais suficientes para saber que precisava de ajuda profissional. O empreendimento fracassado de Tatum gerou dezenas de reclamações de clientes em diversas plataformas. A arrecadação de fundos médica de Lorna no Instagram parecia cada vez mais suspeita sob escrutínio. O escritório de Marcus Reed no centro da cidade ocupava o 15º andar de uma torre de vidro com vista para Elliott Bay. Ex-FBI, segundo suas credenciais, agora especializado em investigações de fraudes financeiras. Exatamente o que eu precisava. Senhor Voz. Reed era mais jovem do que o esperado, com seus 40 e poucos anos, olhar penetrante e um aperto de mão firme. O senhor mencionou a necessidade de verificação de antecedentes de 2 indivíduos. Acomodei-me na cadeira do cliente, observando os diplomas e elogios que cobriam as paredes. Competência profissional irradiava de cada superfície. Minha filha e minha ex-esposa me procuraram para obter uma ajuda financeira significativa. Mantive meu tom profissional, objetivo. Preciso de verificações completas de antecedentes antes de tomar qualquer decisão. Due diligence padrão. Reed abriu uma nova pasta de arquivos. Quais áreas específicas lhe preocupam? Quaisquer vulnerabilidades legais, atividades fraudulentas ou circunstâncias deturpadas. Deslizei sobre as folhas de informações básicas que havia preparado. Discrição é essencial. Eles não podem saber sobre esta investigação. Reed revisou os documentos com atenção. 1 semana para relatórios completos. Meus honorários são de $5.000. Despesas inclusas. Aceitável. Assinei o cheque imediatamente. Quão detalhadas serão suas conclusões? Tudo que for legalmente obtido, registros públicos, autos judiciais, registros comerciais, reclamações de clientes, análises de redes sociais. Ele guardou o cheque na pasta. Se houver fraude envolvida, eu vou descobrir. Quarta-feira trouxe o relatório preliminar. A voz de Reed não continha nenhum julgamento, apenas fatos apresentados com precisão profissional. Sua filha administrou uma loja online chamada Lux Living Essentials de janeiro a outubro de 2024. Ele deslizou a documentação sobre a mesa. Ela arrecadou aproximadamente $150.000 de clientes e não entregou praticamente nada. As evidências eram contundentes: capturas de tela de anúncios de produtos falsos, compilações de reclamações de clientes, registros de pagamento mostrando dinheiro arrecadado, mas sem processamento. Tatum havia conduzido uma operação sistemática de fraude. Vários clientes estão considerando ações judiciais, continuou Reed, mas falta organização. Nenhuma acusação formal foi apresentada até o momento. E a minha ex-mulher? Mais interessante. Reed abriu uma segunda pasta. Ela arrecadou uma quantia considerável de dinheiro por meio de campanhas médicas no Instagram, alegando várias doenças. Os registros médicos não mostram nenhum problema de saúde grave. A reunião final de sexta-feira completou o quadro. O dossiê abrangente de Reed revelou toda a extensão de seus golpes, implicações fiscais para a renda não declarada, potenciais acusações criminais por fraude, uma teia de mentiras mais profunda do que eu imaginava. A renda não declarada de doações da sua ex-esposa pode desencadear investigações fiscais federais, explicou Reed. Sua filha pode ser acusada de crime se os clientes se organizarem adequadamente. Estudei as pastas grossas, impressionada com o cuidado com que elas construíram seu castelo de cartas. Ambas mulheres vivendo com tempo emprestado, dinheiro emprestado, credibilidade emprestada. Excelente trabalho. Levantei-me para sair, com as pastas guardadas com segurança debaixo do braço. Envie sua fatura final para o meu endereço comercial.
A viagem para casa levou exatamente 23 minutos, tempo suficiente para processar o que eu havia descoberto e apreciar a gama de possibilidades agora disponíveis. Eles me deram todas as armas de que eu precisava para uma vingança legal perfeita. De volta ao meu escritório, espalhei as evidências sobre minha mesa de mogno como se fossem planos de batalha, informações de contato do cliente, documentação de fraude, provas de sonegação fiscal, tudo o que era necessário para orquestrar a ruína completa deles. Fechei a pasta grossa e peguei meu celular. Hora de começar a fazer ligações muito interessantes para pessoas muito frustradas. A noite de quinta-feira trouxe o peso satisfatório de informações completas. Os arquivos de Marcus Reed cobriam minha mesa de mogno como planos de batalha, listas de reclamações de clientes, registros médicos, documentação de fraude. 2 anos de fraude sistemática expostos em preto e branco. Arrumei as evidências em pilhas organizadas, saboreando a ironia. Eles construíram seu castelo de cartas com tanto cuidado, sem nunca imaginar que alguém pudesse documentar cada mentira, cada roubo, cada lágrima manipulada derramada por falsa compaixão. Hora da performance de uma vida. Tatum atendeu ao primeiro toque, com a voz tensa e uma ansiedade mal contida. Pai. Tatum, querida, eu disse animado o suficiente para soar autêntica, você não vai acreditar no que aconteceu. Aquele acordo de emergência que mencionei chegou. Espera aí, que acordo de emergência? Achei que você tivesse perdido tudo. Volatilidade do mercado, sabe? Um dia você está em baixa, no outro em alta. Folheei seus arquivos de fraude enquanto falava, estudando fotos de produtos que nunca existiram. Não só recuperei tudo, como também ganhei 3 milhões de dólares adicionais no processo. O silêncio que se seguiu durou exatamente 8 segundos. Eu praticamente conseguia ouvir as engrenagens se movendo em sua cabeça. Meu Deus! Sua voz se transformou completamente, o desespero substituído por uma doçura calculada. Isso é incrível! Estou tão feliz por você. Imagino que aquele convite para o jantar de sábado esteja de volta. Sobre sábado, ela fez uma pausa, reunindo coragem, eu esperava que ainda pudéssemos ter aquele jantar em família. Senti muita falta de vocês, e acho que seria maravilhoso nos reconectarmos como família. A mesma voz que me dispensara friamente 24 horas antes agora transbordava um calor artificial, manipulação clássica, exatamente como previsto. Claro, querida, a família vem em primeiro lugar. Consultei o prontuário médico de Lorna, notando a completa ausência de qualquer doença grave. Mas eu preciso perguntar, como você está financeiramente? Você parecia preocupado com alguma coisa antes. Bem, ela pronunciou a palavra lentamente, preparando seu discurso. Odeio até mencionar isso, mas, tenho tido algumas dificuldades comerciais. Nada sério, apenas problemas de fluxo de caixa. Que tipo de problemas? Reclamações de clientes, principalmente. Algumas pessoas alegam que nunca receberam seus pedidos, mas tenho certeza de que são apenas atrasos na entrega. A mentira veio tão naturalmente que quase admirei a habilidade. Se você pudesse me dar só 200 mil dólares, resolveria tudo. Me dê um tempo para resolver esses mal-entendidos. 200 mil reais? Bem específico para alguém com meros problemas de fluxo de caixa, disse eu, pensativo. É uma quantia considerável. Sério? Você consideraria? O alívio em sua voz era palpável. Pai, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Discutiremos isso direito no sábado. Vou precisar movimentar alguns fundos, mas família é família. Obrigada. Muito obrigada. Mal posso esperar para te ver. Encerrei a ligação e recostei-me na cadeira, analisando as evidências espalhadas à minha frente, 150 mil dólares roubados de clientes, dezenas de pessoas que ela havia enganado, ignorado e descartado como insignificantes. Mesmo assim, ela me pediu 200 mil dólares sem hesitar. A filha que eu havia criado havia se tornado uma estranha capaz de fraudes sistemáticas. A ligação de teste confirmou meus piores temores, ao mesmo tempo em que justificava perfeitamente o que viria a seguir. Encerrei a ligação e peguei o cartão de visita que Marcus Reed havia incluído no arquivo.
Hora de apresentar o conceito de justiça a algumas pessoas muito frustradas. Acomodei-me na cadeira do cliente, observando os diplomas e elogios que cobriam as paredes. Competência profissional irradiava de cada superfície. Minha filha e minha ex-esposa me procuraram para obter uma ajuda financeira significativa. Mantive meu tom profissional, objetivo. Preciso de verificações completas de antecedentes antes de tomar qualquer decisão. Due diligence padrão. Reed abriu uma nova pasta de arquivos. Quais áreas específicas lhe preocupam? Quaisquer vulnerabilidades legais, atividades fraudulentas ou circunstâncias deturpadas. Deslizei sobre as folhas de informações básicas que havia preparado. Discrição é essencial. Eles não podem saber sobre esta investigação. Reed revisou os documentos com atenção. Uma semana para relatórios completos. Meus honorários são de $5.000. Despesas inclusas. Aceitável. Assinei o cheque imediatamente. Quão detalhadas serão suas conclusões? Tudo que for legalmente obtido, registros públicos, autos judiciais, registros comerciais, reclamações de clientes, análises de redes sociais. Ele guardou o cheque na pasta. Se houver fraude envolvida, eu vou descobrir. Quarta-feira trouxe o relatório preliminar. A voz de Reed não continha nenhum julgamento, apenas fatos apresentados com precisão profissional. Sua filha administrou uma loja online chamada Lux Living Essentials de janeiro a outubro de 2024. Ele deslizou a documentação sobre a mesa. Ela arrecadou aproximadamente $150.000 de clientes e não entregou praticamente nada. As evidências eram contundentes: capturas de tela de anúncios de produtos falsos, compilações de reclamações de clientes, registros de pagamento mostrando dinheiro arrecadado, mas sem processamento. Tatum havia conduzido uma operação sistemática de fraude. Vários clientes estão considerando ações judiciais, continuou Reed, mas falta organização. Nenhuma acusação formal foi apresentada até o momento. E a minha ex-mulher? Mais interessante. Reed abriu uma segunda pasta. Ela arrecadou uma quantia considerável de dinheiro por meio de campanhas médicas no Instagram, alegando várias doenças. Os registros médicos não mostram nenhum problema de saúde grave. A reunião final de sexta-feira completou o quadro. O dossiê abrangente de Reed revelou toda a extensão de seus golpes, implicações fiscais para a renda não declarada, potenciais acusações criminais por fraude, uma teia de mentiras mais profunda do que eu imaginava. A renda não declarada de doações da sua ex-esposa pode desencadear investigações fiscais federais, explicou Reed. Sua filha pode ser acusada de crime se os clientes se organizarem adequadamente. Estudei as pastas grossas, impressionada com o cuidado com que elas construíram seu castelo de cartas. Ambas mulheres vivendo com tempo emprestado, dinheiro emprestado, credibilidade emprestada. Excelente trabalho. Levantei-me para sair, com as pastas guardadas com segurança debaixo do braço. Envie sua fatura final para o meu endereço comercial. A viagem para casa levou exatamente 23 minutos, tempo suficiente para processar o que eu havia descoberto e apreciar a gama de possibilidades agora disponíveis. Eles me deram todas as armas de que eu precisava para uma vingança legal perfeita. De volta ao meu escritório, espalhei as evidências sobre minha mesa de mogno como se fossem planos de batalha, informações de contato do cliente, documentação de fraude, provas de sonegação fiscal, tudo o que era necessário para orquestrar a ruína completa deles. Fechei a pasta grossa e peguei meu celular. Hora de começar a fazer ligações muito interessantes para pessoas muito frustradas. A noite de quinta-feira trouxe o peso satisfatório de informações completas. Os arquivos de Marcus Reed cobriam minha mesa de mogno como planos de batalha, listas de reclamações de clientes, registros médicos, documentação de fraude. 2 anos de fraude sistemática expostos em preto e branco. Arrumei as evidências em pilhas organizadas, saboreando a ironia. Eles construíram seu castelo de cartas com tanto cuidado, sem nunca imaginar que alguém pudesse documentar cada mentira, cada roubo, cada lágrima manipulada derramada por falsa compaixão. Hora da performance de uma vida. Tatum atendeu ao primeiro toque, com a voz tensa e uma ansiedade mal contida.
pai. Tatum, querida, eu disse animado o suficiente para soar autêntica, você não vai acreditar no que aconteceu. Aquele acordo de emergência que mencionei chegou. Espera aí, que acordo de emergência? Achei que você tivesse perdido tudo. Volatilidade do mercado, sabe? Um dia você está em baixa, no outro em alta. Folheei seus arquivos de fraude enquanto falava, estudando fotos de produtos que nunca existiram. Não só recuperei tudo, como também ganhei 3 milhões de dólares adicionais no processo. O silêncio que se seguiu durou exatamente 8 segundos. Eu praticamente conseguia ouvir as engrenagens se movendo em sua cabeça. Meu Deus! Sua voz se transformou completamente, o desespero substituído por uma doçura calculada. Isso é incrível! Estou tão feliz por você. Imagino que aquele convite para o jantar de sábado esteja de volta. Sobre sábado, ela fez uma pausa, reunindo coragem, eu esperava que ainda pudéssemos ter aquele jantar em família. Senti muita falta de vocês, e acho que seria maravilhoso nos reconectarmos como família. A mesma voz que me dispensara friamente 24 horas antes agora transbordava um calor artificial, manipulação clássica, exatamente como previsto. Claro, querida, a família vem em primeiro lugar. Consultei o prontuário médico de Lorna, notando a completa ausência de qualquer doença grave. Mas eu preciso perguntar, como você está financeiramente? Você parecia preocupado com alguma coisa antes. Bem, ela pronunciou a palavra lentamente, preparando seu discurso. Odeio até mencionar isso, mas, tenho tido algumas dificuldades comerciais. Nada sério, apenas problemas de fluxo de caixa. Que tipo de problemas? Reclamações de clientes, principalmente. Algumas pessoas alegam que nunca receberam seus pedidos, mas tenho certeza de que são apenas atrasos na entrega. A mentira veio tão naturalmente que quase admirei a habilidade. Se você pudesse me dar só 200 mil dólares, resolveria tudo. Me dê um tempo para resolver esses mal-entendidos. 200 mil reais? Bem específico para alguém com meros problemas de fluxo de caixa, disse eu, pensativo. É uma quantia considerável. Sério? Você consideraria? O alívio em sua voz era palpável. Pai, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Discutiremos isso direito no sábado. Vou precisar movimentar alguns fundos, mas família é família. Obrigada. Muito obrigada. Mal posso esperar para te ver. Encerrei a ligação e recostei-me na cadeira, analisando as evidências espalhadas à minha frente, 150 mil dólares roubados de clientes, dezenas de pessoas que ela havia enganado, ignorado e descartado como insignificantes. Mesmo assim, ela me pediu 200 mil dólares sem hesitar. A filha que eu havia criado havia se tornado uma estranha capaz de fraudes sistemáticas. A ligação de teste confirmou meus piores temores, ao mesmo tempo em que justificava perfeitamente o que viria a seguir. Encerrei a ligação e peguei o cartão de visita que Marcus Reed havia incluído no arquivo. Hora de apresentar o conceito de justiça a algumas pessoas muito frustradas. Na manhã de sexta-feira, eu estava no escritório de Merritt Klein no centro da cidade, com arquivos completos de provas espalhados pela mesa de reuniões como peças de um quebra-cabeça complexo. A chuva batia nas janelas 40 andares acima da Baía Elliott, criando o cenário perfeito para o planejamento de uma guerra jurídica. Esta é uma prova sólida, Arlon. Merritt analisou a documentação da fraude com distanciamento profissional. Ela claramente cometeu fraude intencional, não mera incompetência empresarial. Eu conhecia Merritt há 15 anos, noites de pôquer, festas de fim de ano, o tipo de amizade que sobrevive a divórcios e mudanças de carreira. Ele compreendia tanto minhas necessidades jurídicas quanto meu envolvimento emocional naquele caso. Com que rapidez podemos agir depois que os documentos forem entregues? O horário que você está solicitando é agressivo, mas totalmente legal. Ele organizou as reclamações dos clientes em ordem cronológica. O oficial de justiça pode estar lá às 19h30 amanhã à noite. Isso lhe dá tempo de chegar primeiro. Perfeito. Quero que ela entenda que ações têm consequências. Tem certeza dessa abordagem?
Depois que começarmos, não há como voltar atrás. A preocupação de Merritt era genuína e profissional. Sua filha enfrentará sérias consequências financeiras e possivelmente criminais. Ela escolheu esse caminho quando decidiu roubar pessoas inocentes. A tarde se transformou em ligações telefônicas sistemáticas. A lista de contatos de Marcus Reed continha nomes, números e valores de perdas de 23 clientes fraudados. Cada conversa seguiu o mesmo padrão: ceticismo inicial, entusiasmo crescente, participação ávida em ações judiciais coletivas. Ren Soto, uma professora de 34 anos de Tacoma, surgiu como a porta-voz natural do grupo. Sua voz carregava a raiva controlada de alguém que foi profissionalmente educado por tempo demais. Estamos tentando encontrá-la há meses, explicou ela durante nossa terceira conversa. $5.000 por um conjunto de sala de jantar que nunca existiu. Economizei 8 meses para comprar esses móveis. Você não estará mais sozinha, assegurei-lhe. Representação jurídica profissional, custos compartilhados, impacto máximo. Você está falando sério sobre nos ajudar? Qual é a sua ligação com Tatum Voice? Sou um cidadão preocupado com acesso à sua localização atual e evidências substanciais de fraude sistemática. À noite, a equipe de Merritt já havia trabalhado horas extras preparando a documentação completa do processo. A sala de conferências fervilhava de energia concentrada, assistentes jurídicos organizando provas, associados pesquisando precedentes, todos compreendendo a importância da execução jurídica perfeita. Oficial de justiça confirmado para amanhã à noite, anunciou Merritt, revisando o cronograma final. Residência particular, várias testemunhas presentes. Isso será memorável. A manhã de sábado trouxe as ligações finais de coordenação. David Shen, nosso oficial de justiça, tinha 20 anos de experiência em situações difíceis. Seu profissionalismo tranquilo prometia uma execução impecável. Um jantar em família significa testemunhas emocionadas, explicou. Perfeito para impacto psicológico, supondo que esse seja o seu objetivo. O impacto psicológico é exatamente o objetivo. O serviço será completo, profissional e totalmente legal. Ela não terá fundamento para recursos processuais. A máquina jurídica estava em movimento. 23 vítimas finalmente viriam justiça, amparadas por provas irrefutáveis e representação adequada. O castelo de cartas de Tatum ruiria diante da família que, por ignorância deliberada, permitirá sua fraude. Revisei o cronograma do ataque coordenado uma última vez, documentos legais para Tatum às 7h30, impacto máximo na família, sem rotas de fuga, sem tecnicalidades legais, sem clemência para roubo sistemático disfarçado de falência empresarial. Saí do escritório de Merritt com a justiça em andamento e peguei meu celular novamente. Hora de garantir que Lord enfrentasse seu próprio julgamento por diferentes canais. A tarde de sábado exigia precisão no timing. O ataque legal a Tatum estava pronto e preparado, mas Lorne exigia uma abordagem diferente. Fraude médica merecia exposição pública. Sonegação fiscal justificava investigação federal. Combinei de encontrar Jessica Shen em um café neutro no centro da cidade. A repórter investigativa do Seattle Tribune era especialista em fraudes em redes sociais, credenciais perfeitas para desmantelar golpes envolvendo influenciadores do Instagram. Tenho evidências documentadas de fraude sistemática por parte de um grande influenciador do Instagram da área de Seattle, comecei, deslizando o envelope pardo pela pequena mesa. O ceticismo profissional de Jéssica foi imediato. Fontes anônimas exigem verificação excepcional. Que tipo de fraude? Ela arrecadou mais de $200.000 em doações para uma falsa condição médica. Observei sua expressão mudar de dúvida para um interesse intenso. Os registros médicos comprovam que ela nunca teve a doença que alega. Ela abriu o envelope cuidadosamente, examinando a documentação de Marcus Reed com eficiência praticada, registros médicos, análises do Instagram, estimativas de renda, tudo o que era necessário para uma denúncia devastadora. São alegações sérias que exigem uma verificação substancial dos fatos. Sua voz carregava a excitação controlada de uma jornalista que pressente o potencial de uma grande história.
A fraude de influenciadores do Instagram está se tornando uma epidemia, mas esse nível de engano médico é particularmente flagrante. Isso não é jornalismo de vingança, assegurei-lhe. Isso é serviço público, protegendo futuras vítimas de manipulação médica sofisticada. Se isso for confirmado, podemos publicar online em poucas horas. As implicações fiscais por si só já desencadearão uma investigação federal. Enquanto Jéssica iniciava seu processo de verificação, entrei em contato com o Disque Denúncia do IRS. David Park, investigador de fraudes fiscais em um escritório de Seattle, era especialista em casos de sonegação fiscal envolvendo mídias sociais. Estou denunciando sonegação fiscal sistemática por parte de uma pessoa com renda substancial não declarada em mídias sociais, expliquei, fornecendo os detalhes de Lorna e um resumo das evidências. Qual é a sua relação com o assunto? Como você obteve essa informação? Sou um cidadão preocupado com acesso a informações publicamente disponíveis e registros financeiros legítimos obtidos por meio de investigação legal. Precisaremos de comprovantes documentados das fontes de renda e das discrepâncias na declaração de imposto de renda. Você pode fornecer valores específicos em dólares e períodos? A documentação completa está sendo enviada ao seu escritório hoje. A renda estimada não declarada excede $200.000 em 18 meses. A coordenação era impecável. Jéssica publicaria sua denúncia online às 8 horas, precisamente durante o jantar em família. A investigação da Receita Federal começaria na segunda-feira de manhã com procedimentos formais de auditoria. A reputação de Lorna ruiria enquanto ela se sentasse à mesa de jantar, provavelmente checando o Instagram em busca de uma validação que nunca mais receberia. O Instagram provavelmente encerrará a conta dela assim que isso viralizar, observou Jéssica durante nossa última ligação de coordenação. Na verdade, é o timing perfeito. Impacto máximo. Tempo mínimo de recuperação. A investigação fiscal levará meses, mas o dano à reputação é imediato e permanente. A justiça se manifesta de muitas formas. Às vezes, as consequências sociais são mais eficazes do que as legais. Às 17h30, ambos os ataques estavam coordenados e prontos. Documentos legais para Tatum às 19h30, destruição da mídia para Lorna às 20h. Uma tempestade perfeita de consequências para 2 anos de fraude sistemática e traição familiar. Fechei meu laptop e olhei para o relógio. Em 2 horas, a justiça finalmente seria feita, acompanhada do jantar. A viagem de 45 minutos até Tacoma me deu tempo de saborear o momento que se aproximava. O trânsito da noite de março fluía sem problemas, como se o próprio universo estivesse coordenando minha chegada. Entrei na garagem familiar exatamente às 19h, sendo a pontualidade crucial para o que viria a seguir. A casa parecia menor do que eu me lembrava. Uma luz suave entrava pelas janelas da sala de jantar, criando uma ilusão de tranquilidade doméstica que logo se estilhaçaria como vidro barato. Eu carregava uma elegante caixa de presente, vazia, mas perfeitamente embrulhada para um efeito psicológico. Cada detalhe importava na performance que eu estava prestes a entregar. Arlon. Lorna abriu a porta com entusiasmo teatral, as joias brilhando das recentes compras de doações. Você está maravilhoso. O sucesso combina muito com você. É bom estar de volta a esta casa, respondi, entrando no saguão onde certa vez me entregaram $10 e minha demissão. Traz tantas lembranças. A mesa de jantar estava posta para 4 pessoas, velas tremulando sobre a melhor porcelana de Lorna. Tatum saiu da cozinha, alisando nervosamente o vestido, claramente escolhido para projetar um sucesso que ela não possuía. Pai. Seu abraço parecia calculado, praticado. Estou tão feliz que você conseguiu vir, apesar de tudo que aconteceu recentemente. Águas passadas, querida. Coloquei a caixa de presente em lugar de destaque na mesa lateral. Trouxe uma surpresa especial para todos, mas quem espera sempre tem o que merece. Grade assentiu de sua posição perto da televisão, desconfortável em trajes formais, mas tentando bancar o marido solidário. Seu desconforto era palpável. O homem claramente sentia nuances que não conseguia identificar. A conversa durante o jantar fluiu com gentilezas forçadas.
Lorna se fez de anfitriã gentil enquanto Tatum se consolidava para sua proposta financeira. Olhei meu relógio discretamente, 7h25. 5 minutos até a primeira surpresa chegar. Estávamos pensando, começou Tatum, bem na hora certa, já que você tem tido tanto sucesso com investimentos, talvez pudéssemos discutir uma sociedade familiar. Família é tudo, acrescentou Lorna, estendendo a mão para apertar a minha. Devemos estar sempre presentes uns para os outros. Com certeza, concordei, observando o ponteiro dos segundos se aproximar das 7h30. O sucesso também combina com você, Tatum. Você parece alguém que realmente entendeu as coisas. A ironia era deliciosa. Lá estava ela, discutindo oportunidades de investimento enquanto se escondia de clientes fraudados, planejando pedir dinheiro ao pai que havia descartado como lixo. Não é bem um empréstimo, continuou Tatum, animando-se com o discurso ensaiado. Está mais para uma parceria entre pai e filha. $200.000 resolveriam alguns problemas imediatos de fluxo de caixa e nos dariam uma posição para retornos incríveis. $200.000, repeti pensativamente. Isso é bem específico. A campainha tocou precisamente às 7h30. Tatum congelou no meio da frase, a confusão transparecendo em seu rosto. Estávamos esperando alguém? Que inesperado, eu disse, mal contendo minha satisfação. Que timing extraordinário! Ela se levantou relutantemente, visivelmente incomodada com a interrupção de sua apresentação cuidadosamente planejada. Através da porta da sala de jantar, observei-a abrir a porta da frente e encontrar um homem de aparência profissional, de terno. Tatum Voz, tenho documentos legais para você do Tribunal Superior do Condado de King. A cor desapareceu instantaneamente do rosto dela. O quê? Deve haver algum engano. Você está sendo notificado em uma ação coletiva referente a práticas comerciais fraudulentas e fraude ao consumidor. Assine aqui confirmando o recebimento. Isso é ridículo, gritou Lorna da sala de jantar. Estamos jantando em família aqui. Mas eu podia ver as mãos de Tatum tremendo enquanto ela se atrapalhava com os papéis legais, a realidade destruindo sua fachada cuidadosamente construída como uma bola de demolição em papel de seda. Senhora, isto é sobre a loja online Lux Living Essentials e várias acusações de fraude intencional. A calma profissional do oficial de justiça contrastava fortemente com o caos que agora se instalava no que antes era uma reunião familiar pacífica. Tatum cambaleou de volta para a sala de jantar, com papéis farfalhando em seus dedos trêmulos. Lorna já estava pegando o celular, confiante de que conseguiria resolver qualquer coisa com as conexões certas. Ela não fazia ideia de que seu próprio cálculo estava carregando na tela. Com seus recursos, Arlon, podemos contratar os melhores advogados de Seattle. A voz de Lorna carregava a autoridade confiante de alguém acostumada a manipular para se livrar de problemas. Isso é apenas um mal-entendido que o dinheiro pode resolver. Permaneci sentado, observando a cena se desenrolar com a satisfação de um maestro regendo uma sinfonia. Tatum agarrou os documentos legais, o rosto pálido enquanto começava a compreender a extensão de seus problemas. Conheço um advogado pelo Instagram que é especialista nessas situações, continuou Lorna, já percorrendo seus contatos telefônicos. Algumas ligações estratégicas resolverão tudo. Quantos clientes estão listados aqui? Tatum disse, com a voz embargada enquanto examinava os detalhes do processo. $150.000. Eu não tenho esse dinheiro. Nós nos mantemos unidos como família, declarou Lorna, ainda confiante em sua capacidade de orquestrar soluções. É isso que as famílias fazem. Ela abriu o Instagram para entrar em contato com seus contatos jurídicos, mas sua expressão mudou imediatamente de confiança para confusão. A tela foi inundada com notificações, milhares de comentários e mensagens raivosas aparecendo mais rápido do que ela conseguia processá-los. O quê? Por que há milhares de comentários me chamando de fraude? Sua voz ficava mais grave a cada palavra, enquanto ela rolava pela avalanche digital. Alguém postou um artigo. Doença falsa de influenciadora local exposta. Olhei para o meu relógio, 8h05. O artigo de Jessica Chen havia sido publicado exatamente no prazo. Eles têm meus registros médicos.
O pânico de Lorna aumentava enquanto ela lia a tela do celular. Como isso é possível? Essas pessoas estão dizendo que eu roubei dinheiro de pacientes com câncer. Grade se aproximou e leu por cima do ombro dela. Lorna, que doença? Do que essas pessoas estão falando? É mentira. Tudo mentira. Mas sua voz não tinha convicção enquanto ela tentava freneticamente apagar os comentários que apareciam mais rápido do que ela conseguia removê-los. Arlon, você precisa nos ajudar. Use seu dinheiro para acabar com isso. Fazer com que desapareça, falei finalmente, com a voz calma como a superfície de um lago. A justiça não desaparece porque você se sente desconfortável com ela. Tatum ergueu os olhos dos papéis legais, finalmente entendendo a coordenação. Pai, você sabia disso. Acho fascinante a rapidez com que a lealdade familiar surge quando as consequências legais chegam. Levantei-me lentamente, ajeitando o casaco. O timing é extraordinário, não é? Primeiro seus problemas legais, agora este artigo sobre a fraude médica da sua mãe. Fraude médica? A voz de Grade carregava um choque genuíno enquanto as peças se encaixavam. Lorna, você estava mentindo sobre estar doente? Sua conta no Instagram estava implodindo em tempo real. Capturas de tela do artigo do Seattle Tribune se espalharam por diversas plataformas, amplificando o escândalo exponencialmente. Os comentários variavam de seguidores decepcionados exigindo reembolsos a doadores furiosos ameaçando com ações judiciais. Isso é coordenado, sussurrou Lorna, revelando toda a extensão de sua destruição. Alguém planejou isso. Já contei a minha surpresa para vocês dois, eu disse, indo em direção à porta enquanto o caos atingia seu ápice. Isso se chama responsabilização. Você não pode simplesmente nos deixar assim. O desespero de Tatum era total agora, e ambas perceberam que sua última esperança de salvação era ir embora. Somos uma família. Parei na soleira da porta, saboreando o momento que esperei 2 anos para entregar. 2 anos atrás, você me expulsou com $10 e me chamou de inútil. Minha voz carregava o peso de cada humilhação, de cada noite sem dormir naquele motel industrial, de cada momento de pobreza extrema que eles ignoravam. Esta noite, você aprendeu o quanto isso realmente valeu. A porta se fechou atrás de mim com a finalidade da justiça feita fria e completa. Pela janela, pude ver as duas mulheres olhando para seus celulares, observando suas vidas cuidadosamente construídas ruírem em tempo real, enquanto Grade se afastava dos destroços de seu casamento. 4 meses depois, eu estava em uma praia havaiana, observando o sol se dissolver no Oceano Pacífico. A areia quente sob meus pés parecia o oposto de tudo que aquele motel industrial representava: pobreza, humilhação e desespero substituídos por escolhas, abundância e paz. Merritt telefonara naquela manhã com as últimas atualizações jurídicas. Sua voz transbordava satisfação ao anunciar a decisão do tribunal. Tatum recebeu a sentença civil máxima, relatou. $153 mil em restituição, mais custas judiciais. O juiz foi particularmente severo quanto à natureza sistemática da fraude. E as acusações criminais? Fraude grave, condenação, 3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário e antecedentes criminais permanentes. Qualquer futuro empregador verá essas acusações. A máquina jurídica avançava com precisão inexorável. 23 vítimas receberam indenização integral, enquanto Tatum enfrentava uma década de empregos com salário mínimo e salários penhorados. A justiça foi feita pelos canais adequados, exatamente como eu havia planejado. A destruição de Lorna foi igualmente completa, porém mais pública. O artigo de Jessica Shen desencadeou uma avalanche de jornalismo investigativo. Cada doação, cada declaração médica falsa, cada discrepância fiscal exposta ao consumo público. Sua conta no Instagram foi banida permanentemente, e sua carreira como influenciadora digital foi destruída da noite para o dia. A auditoria da Receita Federal revelou $200 mil em renda não declarada. Multas e impostos atrasados consumiram todos os bens que ela havia acumulado por meio de fraudes. Ela agora trabalhava em serviços de limpeza comercial enquanto morava em um apartamento-estúdio, e seu estilo de vida glamouroso foi substituído pela dura realidade econômica.
Grade havia entrado com o pedido de divórcio em maio, protegendo seus ativos comerciais e, ao mesmo tempo, distanciando-se do comportamento criminoso da esposa. Mesmo os facilitadores passivos enfrentavam consequências quando a fraude atingia proporções suficientes. Meu telefone vibrou com um alerta imobiliário, mais uma oportunidade de imóvel no centro de Seattle, mais uma chance de construir riqueza legítima por meio de habilidade real, em vez de manipulação. Eu havia expandido meu portfólio sistematicamente, cada sucesso construído com base em avaliação honesta e trabalho árduo. Você parece tão em paz aqui, disse Rebecca, a advogada que conheci durante minha viagem a Yellowstone no mês passado. Ela era inteligente, bem-sucedida, honesta, tudo o que faltava em meus relacionamentos familiares anteriores. Como se você tivesse se livrado de algo pesado. Aprendi que algumas pessoas conquistam seu lugar na vida, respondi, observando as ondas apagarem pegadas na areia. Outras simplesmente ocupam espaço até que você perceba o verdadeiro valor delas. 3 anos atrás, eu media meu valor pela aprovação deles. Agora eu entendia que o verdadeiro valor vinha do caráter, da integridade e da coragem de exigir justiça quando traído. Os $10 que me deram não eram um insulto. Era uma avaliação precisa do que eles achavam que valia a lealdade familiar, mas eles haviam calculado mal todo o resto. O aluguel de férias atrás de nós representava uma escolha, não uma necessidade. A carteira de investimento gerava uma renda passiva que se acumularia por décadas. Os relacionamentos que construí eram baseados no respeito mútuo, em vez de manipulação ou necessidade. Às vezes eu me perguntava se Tatum havia aprendido alguma coisa com as consequências. O serviço comunitário determinado pelo tribunal em um abrigo para moradores de rua poderia lhe ensinar o que é a verdadeira dificuldade. Talvez observar famílias em dificuldades reais pudesse lhe dar uma perspectiva sobre os clientes que ela havia enganado. Lorna provavelmente nunca mudaria. Narcisistas raramente desenvolviam percepção a partir das consequências, mas pelo menos sua capacidade de prejudicar os outros estava permanentemente diminuída. A exposição pública havia destruído sua plataforma e credibilidade. O sol desapareceu no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e carmesim. Amanhã eu voaria para casa, em Seattle, onde novas oportunidades me aguardavam, juntamente com a satisfação da justiça alcançada com paciência e os devidos canais. 2 anos atrás, me deixaram com $10 e me chamaram de inútil. Hoje, entendi que meu verdadeiro valor não tem nada a ver com a opinião deles, mas sim com o meu caráter. Se você gostou desta história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.